Tema de hoje: a solidão que não passa, mesmo estando acompanhado. Você já se encontrou sozinho no meio de uma multidão? Já sentiu um vazio estranho, mesmo estando ao lado de quem mais ama? Hoje vamos explorar uma solidão que não tem a ver com estar fisicamente sozinho. É sobre uma desconexão profunda consigo mesmo, que nos faz sentir invisíveis, mesmo quando estamos cercados de pessoas. Marina tem 32 anos e está casada há 8. Tem 2 filhos, um círculo social ativo, uma carreira que a realiza. Mas há meses acorda com uma sensação estranha, como se estivesse assistindo sua própria vida de fora, como se fosse uma espectadora de si mesma. Eu tenho tudo, ela me disse na terapia, mas me sinto completamente vazia por dentro. Essa é a solidão mais cruel que existe, aquela que experimentamos mesmo estando acompanhados. Carl Jung chamaria isso de alienação do self, quando perdemos contato com nossa essência mais profunda e passamos a viver apenas na superfície da persona, nossa máscara social. A persona é essa versão de nós que apresentamos ao mundo. Marina desenvolveu uma persona brilhante, a mãe dedicada, a esposa compreensiva, a profissional competente. Mas enquanto alimentava essa imagem externa, algo essencial dentro dela estava morrendo de fome. Jung descobriu que quando vivemos exclusivamente através da persona, criamos uma cisão interna devastadora. É como se houvesse 2 pessoas dentro de nós, aquela que o mundo vê e aquela que realmente somos. E quando essa distância se torna grande demais, experimentamos essa solidão existencial que nenhuma companhia consegue curar. Eu olho para o meu marido e sinto como se ele estivesse amando uma versão de mim que não existe mais. Marina continuou. E o pior é que eu também não sei quem eu realmente sou por baixo de tudo isso. Era sua alma gritando por reconhecimento, por um retorno à autenticidade que havia perdido no caminho. Mas o que Marina ainda não sabia é que essa crise não era o fim. Era o começo de algo muito maior. A crise de Marina nos leva a uma descoberta fundamental da psicologia junguiana. Às vezes a solidão é a alma pedindo para ser encontrada. Jung observou que muitos de seus pacientes passavam por períodos de profunda desconexão justamente quando estavam prestes a fazer contato com partes esquecidas de si mesmos. Ricardo, um homem de 45 anos, chegou ao consultório dizendo algo similar. Eu tenho família, amigos, trabalho, mas me sinto como se fosse um fantasma na minha própria vida. Há 5 anos, ele havia se tornado diretor de uma grande empresa. Todos o viam como bem-sucedido, realizado. Mas por dentro, sentia como se tivesse vendido sua alma. O que Ricardo não percebia é que sua solidão era um chamado. Jung diria que era seu self tentando se comunicar com ele, mostrando que havia muito mais vida interior esperando para ser descoberta. A sensação de vazio não era um defeito, era uma bússola apontando para onde ele precisava olhar. Eu costumava gostar de música. Ricardo lembrou numa sessão. Tocava violão, escrevia algumas coisas. Mas isso não parecia sério, não pagava as contas. Ele havia abandonado partes essenciais de quem era em nome do que achava que deveria ser. Jung chamaria essas partes abandonadas de conteúdos da sombra, não necessariamente aspectos negativos, mas partes de nossa personalidade que foram rejeitadas porque não se encaixavam na imagem que construímos de nós mesmos. Quando reprimimos essas partes, elas não desaparecem. Elas ficam no inconsciente, gerando essa sensação de incompletude. A solidão que Ricardo e Marina experimentavam era, na verdade, o lamento dessas partes esquecidas. Era como se houvesse uma versão mais completa deles mesmos tentando emergir, mas encontrando apenas portas fechadas. Eles se sentiam sozinhos porque estavam desconectados de quem realmente eram. Mas aqui está o paradoxo interessante. Quanto mais tentavam preencher esse vazio com aprovação externa, com mais atividades sociais, com mais conquistas profissionais, mais solitários se sentiam. É que estavam alimentando apenas a persona, enquanto o self continuava faminto.
Jung diria que eles precisavam fazer a jornada de volta para casa, para dentro de si mesmos. A jornada de volta para si mesmo nem sempre é fácil. Marina descobriu isso quando começou a questionar a vida que havia construído. Eu não sei mais quem eu sou quando não estou sendo mãe ou esposa, ela disse numa sessão particularmente intensa. Quando fico sozinha comigo mesma, é como se não houvesse ninguém ali. Essa é uma experiência assustadora, mas Jung a considerava essencial no processo de individuação, o caminho pelo qual nos tornamos quem realmente somos. Ele observou que muitas pessoas preferem viver na superfície da persona a enfrentar o desconforto de descobrir sua verdadeira natureza. Marina começou pequeno. Decidiu tirar 15 minutos por dia apenas para si. Sem telefone, sem filhos, sem marido, sem nada que a definisse através dos outros. No início, esses momentos eram quase insuportáveis. Eu ficava ansiosa com vontade de fazer qualquer coisa, menos ficar comigo mesma, ela relatou. Mas Jung sabia que esse desconforto era necessário. Era o ego resistindo ao encontro com o self. A persona havia se tornado tão dominante que qualquer coisa fora dela parecia ameaçadora. É como se Marina tivesse esquecido sua própria linguagem interior e precisasse reaprendê-la. Aos poucos, nesses momentos de silêncio, começaram a emergir lembranças. Ela se recordou de como gostava de desenhar quando criança, de como se sentia conectada com a natureza, de sonhos que teve e abandonou. Eram fragmentos de quem ela era antes de construir a persona perfeita. Ricardo teve uma experiência similar quando voltou a tocar violão. No começo me sentia ridículo, ele disse. Um homem de 45 anos brincando de músico? Mas quando toquei a primeira música, foi como se uma parte de mim que estava morta voltasse à vida. Jung explicaria esses momentos como o retorno de conteúdos inconscientes que haviam sido reprimidos. Não eram nostalgia ou imaturidade, eram aspectos genuínos da personalidade que precisavam ser integrados para que eles se sentissem completos novamente. Mas aqui, havia algo ainda mais profundo acontecendo. À medida que Marina e Ricardo se reconectavam consigo mesmos, suas relações também começaram a mudar. Era como se, ao se tornarem mais reais internamente, conseguissem estabelecer conexões mais autênticas com os outros. A solidão estava começando a se transformar em algo diferente. Uma capacidade de estar consigo mesmo que os tornava mais presentes nos relacionamentos. O que Marina e Ricardo descobriram é que a verdadeira conexão com o outro só é possível quando existe conexão genuína consigo mesmo. Jung observou esse fenômeno repetidas vezes. Pessoas que viviam apenas através da persona criavam relacionamentos superficiais, baseados em projeções e expectativas, não em encontros reais. Eu percebi que meu marido estava se apaixonando por uma versão minha que eu inventei. Marina refletiu. E eu também não o via de verdade. Estava tão ocupada sendo a esposa perfeita que esqueci de ser eu mesma. Era um relacionamento entre duas personas, duas máscaras sociais, enquanto as pessoas reais permaneciam escondidas. Jung chamaria isso de relacionamento inconsciente, onde projetamos no outro aquilo que não reconhecemos em nós mesmos. Marina projetava no marido a responsabilidade de fazê-la feliz, enquanto ele projetava nela a imagem da mulher ideal que nunca questionava, nunca tinha necessidades próprias. Quando Marina começou a se reconectar consigo mesma, algo interessante aconteceu em casa. Ela se permitiu expressar opiniões que antes guardava, dividir medos que antes escondia, mostrar vulnerabilidades que considerava inaceitáveis. No início, isso gerou desconforto. Meu marido não sabia o que fazer com essa nova versão de mim, ela disse. Mas Jung sabia que essa tensão era necessária. Era o momento em que um relacionamento pode morrer na superfície para renascer em profundidade. Quando paramos de nos relacionar através de personas e começamos a nos encontrar como pessoas reais, tudo muda. Pela primeira vez em anos, tivemos uma briga de verdade, Marina contou, sorrindo de um jeito estranho. Uma briga onde eu estava realmente presente,
defendendo algo que importava para mim. E sabe o que aconteceu? Pela primeira vez em anos, também fizemos as pazes de verdade. Ricardo teve uma experiência similar no trabalho. Quando parou de tentar ser o chefe perfeito e começou a se mostrar mais humano, suas relações profissionais ganharam uma qualidade diferente. Eu pensava que precisava ser invulnerável, ele disse. Mas quando mostrei que também tenho dúvidas, que também erro, as pessoas começaram a confiar mais em mim. Jung explicaria que ambos estavam aprendendo a se relacionar a partir do self, não da persona. O self inclui nossa totalidade, forças e fraquezas, clareza e confusão, alegria e tristeza. Quando nos relacionamos a partir dessa completude, criamos espaço para que o outro também seja completo. A solidão estava se transformando na capacidade de estar sozinho consigo mesmo, o que, paradoxalmente, os tornava mais capazes de estar genuinamente com os outros. À medida que Marina e Ricardo aprofundavam essa jornada interior, descobriram algo que Jung considerava fundamental: a diferença entre estar sozinho e estar solitário. A solidão que sentiam antes era desespero da alma fragmentada. Agora estavam experimentando a solitude como um encontro consigo mesmos. Eu costumava ter medo de ficar sozinha, Marina disse. Sempre precisava de música, televisão, algo que me distraísse. Agora, às vezes procuro esses momentos de silêncio. Era como se tivesse descoberto que havia alguém interessante vivendo dentro dela, alguém que valia a pena conhecer. Jung observou que muitas pessoas fogem da solitude porque têm medo do que podem encontrar dentro de si. Temem a sombra, aquilo que rejeitaram, reprimiram ou negaram em suas personalidades. Mas ele descobriu que quando temos coragem de enfrentar nossa totalidade, a sombra não é apenas escuridão. Ela contém tesouros perdidos de nossa personalidade. Ricardo descobriu isso quando admitiu que parte de sua tristeza vinha de não ter seguido seus sonhos artísticos. Eu achava que isso era fraqueza, ele disse. Mas percebi que era uma força que eu desperdicei. Ao integrar essa parte criativa que havia rejeitado, ele não se tornou menos responsável, tornou-se mais completo. A integração da sombra é um dos aspectos mais transformadores do processo junguiano. Quando paramos de projetar nos outros aquilo que não aceitamos em nós mesmos, algo mágico acontece. Começamos a vê-los como realmente são, não como reflexos de nossa dinâmica interna. Eu percebi que criticava meu marido por coisas que eu também fazia, Marina admitiu. Quando comecei a aceitar essas partes em mim, parei de atacá-las nele. Nossos desentendimentos diminuíram drasticamente. Jung chamaria isso de retirada das projeções, um dos mais importantes passos para relacionamentos maduros. Quando paramos de usar o outro como tela para nossos dramas internos não resolvidos, podemos finalmente encontrá-lo como uma pessoa separada, com sua própria jornada, seus próprios desafios. Mas havia algo ainda mais profundo surgindo. À medida que se conectavam mais profundamente consigo mesmos, Marina e Ricardo começaram a perceber que não estavam tão sozinhos quanto imaginavam. Jung diria que estavam fazendo contato com o self, essa parte da psique que nos conecta não apenas com nossa individualidade, mas com algo maior. Era como se, descendo para as profundezas de si mesmos, tivessem encontrado não isolamento, mas uma conexão mais ampla com a vida. A verdadeira cura da solidão não estava em ter mais pessoas ao redor, mas em descobrir que nunca estiveram realmente sozinhos. O mistério estava começando a se revelar. O que Marina e Ricardo estavam descobrindo é algo que Jung considerava revolucionário. Quando descemos às profundezas de nossa própria psique, encontramos não apenas nossa individualidade única, mas também nossa conexão com toda a humanidade. Era como se cavando mais fundo em si mesmos tivessem tocado uma fonte universal. Eu comecei a entender que minha solidão não era só minha, Marina disse numa sessão marcante. Era como se eu estivesse sentindo algo que milhares de outras mulheres também sentem. Ela estava fazendo contato com o que Jung chamava de inconsciente coletivo,
essa camada mais profunda da psique onde compartilhamos experiências universais da humanidade. Jung descobriu que quando nos conectamos com nossos arquétipos mais profundos, experimentamos uma solidariedade fundamental com outros seres humanos. Marina estava reconhecendo em si a experiência arquetípica da mulher, que se perde no papel de cuidadora e precisa reencontrar sua própria essência. Não era apenas sua história pessoal, era um padrão que se repete através dos tempos. Eu pensei que era a única que se sentia assim, ela continuou. Mas quando comecei a conversar mais abertamente com outras mulheres, descobri que muitas passaram por isso. Era como se fôssemos todas parte de algo maior. Ricardo teve uma realização similar. Sua crise não era apenas sobre ter abandonado a música. Era sobre o arquétipo universal do homem que sacrifica sua alma criativa em nome do sucesso material. Eu entendi que minha história é também a história do meu pai, do pai dele. Ele refletiu. É como se cada geração tivesse que aprender de novo a equilibrar responsabilidade com autenticidade. Jung explicaria que ambos estavam experimentando o que ele chamava de função transcendente, a capacidade da psique de criar pontes entre opostos aparentemente inconciliáveis. Marina não precisava escolher entre ser mãe dedicada ou ser ela mesma. Ricardo não precisava escolher entre ser responsável ou ser criativo. A individuação permite que integremos essas polaridades. Eu percebi que posso ser uma mãe melhor sendo mais eu mesma, Marina disse. Meus filhos precisam ver uma mulher completa, não uma santa perfeita. Era a sabedoria do self emergindo, mostrando que a verdadeira maturidade não está em escolher um lado, mas em abraçar nossa complexidade total. Essa descoberta estava transformando não apenas como eles se viam, mas como se relacionavam com o mundo. A solidão existencial estava se transformando em algo completamente diferente. Uma capacidade de estar presente consigo mesmo que os tornava mais disponíveis para conexões autênticas. À medida que Marina e Ricardo se aprofundavam nesse processo, começaram a perceber que seus relacionamentos estavam passando por uma transformação radical. Não era apenas que eles se sentiam menos sozinhos, era que tinham se tornado capazes de um tipo diferente de conexão humana. Meu casamento passou por uma crise, Marina admitiu. Mas não uma crise de fim, uma crise de renascimento. Quando ela parou de viver apenas através da persona da esposa perfeita, seu marido foi forçado a também questionar seus próprios padrões. Era desconfortável, mas necessário. Jung observou que quando uma pessoa inicia o processo de individuação, isso inevitavelmente afeta todos ao seu redor. É como jogar uma pedra num lago. As ondas se espalham. Meu marido começou a se perguntar quem ele realmente era por baixo do papel de provedor. Marina continuou. Foi assustador para os dois, mas também libertador. O que estava acontecendo é que eles estavam aprendendo a se relacionar não mais através de papéis fixos, mas como pessoas em constante evolução. Jung chamaria isso de relacionamento entre selves, onde cada pessoa é vista em sua totalidade, não apenas na função que desempenha. Pela primeira vez conseguimos brigar sem que eu me sentisse culpada por ter opiniões diferentes, Marina disse. E também conseguimos fazer as pazes sem que ele precisasse estar sempre certo. Eram duas pessoas reais encontrando-se, com toda a complexidade que isso envolve. Ricardo experimentou algo similar no trabalho. Eu parei de tentar ser o chefe que todos esperavam e comecei a ser o líder que eu realmente sou, ele disse. Alguns funcionários ficaram confusos no início, mas logo perceberam que podiam confiar mais em mim, justamente porque eu estava sendo mais verdadeiro. A autenticidade, descobriram, era contagiosa. Quando paramos de nos esconder atrás de máscaras, damos permissão para que outros também se mostrem. Jung diria que estavam criando um campo psíquico de honestidade ao seu redor. Mas talvez a mudança mais profunda tenha sido na relação que desenvolveram com a solidão em si. Agora, quando fico sozinha, não é mais um vazio assustador, Marina refletiu. É um espaço de encontro comigo mesma. A solidão havia se transformado de inimiga em aliada.
Eu descobri que preciso desses momentos sozinho para me lembrar de quem eu sou, Ricardo acrescentou. É como se a solidão fosse o lugar onde me reconecto com minha essência antes de voltar para o mundo. Jung explicaria que eles haviam aprendido a diferença fundamental entre estar sozinho por medo ou por escolha. Quando escolhemos a solitude, ela se torna um ato de amor próprio, não de isolamento. O que Marina e Ricardo descobriram em suas jornadas individuais aponta para uma verdade mais ampla sobre a natureza humana. A solidão que nos consome não é curada pela presença de outros, mas pela presença de nós mesmos. Jung observou que muitas pessoas vivem como estrangeiros em suas próprias vidas, e essa alienação interior é a raiz de toda a solidão verdadeira. Eu entendi que não estava sozinha porque não tinha pessoas ao meu redor. Marina refletiu numa de suas últimas sessões. Estava sozinha porque não estava presente na minha própria vida. Era como se eu fosse um fantasma de mim mesma. Essa percepção é profundamente junguiana. O self, nossa totalidade psíquica, está sempre presente, mas frequentemente perdemos contato com ele. Ficamos tão absorvidos em papéis, expectativas e projeções que esquecemos nossa própria companhia interior. Ricardo teve uma experiência reveladora quando decidiu passar um fim de semana inteiro sozinho, algo que não fazia há décadas. No primeiro dia eu fiquei desesperado, ele contou. Liguei para todo mundo, inventei compromissos, mas no segundo dia, algo mudou. Comecei a lembrar quem eu era antes de me tornar todas as coisas que achei que precisava ser. Jung diria que Ricardo estava fazendo contato com seu self essencial, aquela parte da personalidade que existe independente de todas as nossas identificações externas. É o núcleo de quem somos, anterior aos papéis que assumimos. Foi como reencontrar um amigo de infância, Ricardo disse. Alguém que eu conhecia intimamente, mas tinha perdido de vista. Era a experiência do self como companhia interior. Não uma companhia imaginária, mas a totalidade genuína de sua própria psique. Marina teve uma revelação similar durante seus momentos diários de solitude. Eu descobri que havia uma voz dentro de mim que sempre soube o que era certo para mim, ela disse. Mas eu a havia calado há tanto tempo que esqueci como ouvi-la. Jung chamaria essa voz de sabedoria do self. Não é intuição no sentido místico, mas a capacidade natural da psique de se orientar em direção à totalidade e à autenticidade. É como uma bússola interna que sempre aponta para quem realmente somos. Agora, quando tenho que tomar decisões importantes, eu primeiro fico sozinha comigo mesma, Marina explicou. Não para fugir dos outros, mas para consultar essa sabedoria interior antes de agir. O que ambos estavam descobrindo é que a verdadeira cura da solidão não vem de fora, mas de dentro. Quando nos tornamos nossa própria companhia mais interessante, mais compassiva e mais sábia, a qualidade de todas as nossas relações se transforma. A solidão estava deixando de ser uma ferida para se tornar uma fonte de força. 6 meses depois do início desse processo, Marina e Ricardo haviam se tornado pessoas fundamentalmente diferentes, não porque mudaram quem eram, mas porque finalmente se permitiram ser quem sempre foram. A transformação era visível não apenas para eles, mas para todos ao seu redor. Meus filhos me disseram que eu pareço mais feliz, Marina contou sorrindo. Não porque estou fingindo estar bem, mas porque realmente estou presente com eles de uma forma que não estava antes. Era o paradoxo da individuação. Quanto mais nos tornamos nós mesmos, mais capazes nos tornamos de amar genuinamente os outros. Jung explicaria que Marina havia integrado sua sombra, aquelas partes de si mesma que rejeitara por não se encaixarem na imagem da mãe perfeita. Ao aceitar suas próprias necessidades, medos e desejos, ela se tornou uma pessoa mais completa e, consequentemente, uma mãe mais autêntica. Eu não preciso mais ser perfeita para eles, ela disse. Posso ser humana, e isso os ensina que eles também podem ser humanos. Era a sabedoria do self se manifestando na vida cotidiana,
mostrando que a vulnerabilidade autêntica é mais nutritiva que a perfeição artificial. Ricardo teve uma experiência similar no trabalho e em casa. Eu voltei a tocar violão, ele disse, e isso não me tornou menos responsável. Na verdade, me tornou mais criativo na resolução de problemas, mais presente nas conversas, mais interessante como pessoa. O que Ricardo descobriu é que Jung estava certo. Não podemos nos dividir em compartimentos estanques. Quando reprimimos nossa criatividade, ela não desaparece. Ela se manifesta como rigidez, falta de inspiração, sensação de estar morto por dentro. Quando a integramos, ela vitaliza toda a nossa existência. Minha esposa disse que é como se ela tivesse casado com uma pessoa nova. Ricardo riu. Mas não é uma pessoa nova. Sou eu mesmo, só que completo. Era a experiência da individuação. Não nos tornamos alguém diferente, mas nos tornamos inteiros. Ambos descobriram algo que Jung considerava fundamental. O processo de individuação não é egoísta. É o contrário. Quando nos conhecemos profundamente, paramos de projetar nossos dramas internos nos outros. Quando estamos bem conosco mesmos, podemos estar genuinamente presentes para as pessoas que amamos. Eu pensava que cuidar de mim era egoísmo, Marina refletiu. Mas descobri que não posso dar o que não tenho. Quando estou cheia, posso transbordar para os outros. Quando estou vazia, só consigo sugar energia deles. Era a sabedoria milenar expressa de forma moderna. Para amar verdadeiramente o outro, precisamos primeiro encontrar e amar nosso próprio self. Não como narcisismo, mas como responsabilidade. A responsabilidade de nos tornarmos quem viemos aqui para ser. A jornada que começou com solidão havia se transformado numa fonte de conexão mais profunda com a vida. Ao final desta jornada, Marina e Ricardo nos ensinam algo profundo sobre a natureza da solidão humana. Ela não é o problema, é o sintoma. O problema real é a desconexão de nós mesmos, a vida vivida apenas na superfície da persona. A alienação do self, que Jung identificou como o mal-estar fundamental de nossa época. Hoje eu sei que nunca mais vou me sentir verdadeiramente sozinha, Marina disse na nossa última sessão. Não porque sempre terei pessoas ao meu redor, mas porque aprendi a estar comigo mesma. Descobri que sou uma companhia interessante. Essa é a cura junguiana para a solidão existencial. Não a fuga de si mesmo através dos outros, mas o retorno a si mesmo que nos torna capazes de encontros genuínos. Quando paramos de procurar nos outros aquilo que só podemos encontrar em nós mesmos, nossos relacionamentos se tornam celebração, não necessidade. Eu entendi que a solidão que sentia não era sobre não ter pessoas por perto, Ricardo acrescentou. Era sobre não estar presente na minha própria vida. Era sobre viver como se fosse um ator interpretando um papel que não escolhi. Jung diria que ambos haviam completado um aspecto crucial da individuação, a integração da personalidade consciente com o self inconsciente. Não é um processo que se completa de uma vez. É uma jornada de toda a vida, mas uma vez iniciada, transforma para sempre nossa relação conosco mesmos e com o mundo. Para você que nos acompanhou até aqui, talvez reconheça algo de sua própria experiência na história de Marina e Ricardo. Talvez tenha identificado momentos em que se sentiu sozinho mesmo estando acompanhado. Talvez tenha percebido que também vive mais através da persona do que do self. Se é assim, lembre-se, essa solidão não é sua inimiga. É sua aliada tentando te mostrar o caminho de volta para casa, para dentro de você mesmo. Jung nos ensina que o objetivo não é nunca mais se sentir sozinho, mas aprender a estar sozinho de forma nutritiva, criativa, regeneradora. A verdadeira companhia que buscamos não está lá fora esperando para nos salvar. Está aqui dentro, esperando para ser descoberta, aceita, integrada. Quando fazemos essa jornada interior, descobrimos que nunca estivemos realmente sozinhos. Sempre houve alguém aqui, nós mesmos, esperando pacientemente para ser encontrado. Se esta reflexão tocou algo em você, se reconhece essa solidão existencial em sua própria vida, deixe um comentário contando sua experiência. Compartilhe este vídeo com alguém que também possa se beneficiar dessa perspectiva junguiana
sobre relacionamentos e autoconhecimento. E se quiser se aprofundar ainda mais nessa jornada de descoberta interior, se inscreva no canal. Toda semana exploramos novos aspectos da psicologia analítica aplicada à vida real. Até a próxima reflexão.